Marcelinha veio perguntando como é que era, Marcelinha? Qual é a missão? O que o Plutão traz para a gente revisar mesmo? O que precisa ser transformado na nossa vida. Plutão fala de renascimento, de morte e de renascimento, de transformação. Plutão é muito poderoso. Ele que rege o Escorpião, né? Ele que rege o Escorpião. É regente moderno de Escorpião, né? Escorpião é regido por Marte, essencialmente, e por Plutão também. Esses foram... Márcia, ele fica retrógrado até quando, Plutão? Se eu não me engano, é início de outubro. Tem ali no YouTube que eu já gravei esse vídeo sobre os planetas retrógrados, mas eu vou gravar com mais clareza. Mas eu acho que é início de outubro, Gi. Eu vou buscar para você essa informação. Mas é por aí. Em outubro, eles começam a terminar as retrogradações. É um período arquitetado, né? Tem uma galera que chama Deus de o grande arquiteto do universo. Nesse momento eu entendo esse nome que dão para ele, né? Essa denominação, porque é bem isso, é tudo bem arquitetado, sabe? Então, a Vênus, o Marte que estava dentro daquela grande conjunção, que detonou todo esse nosso processo, né? Que é o que eu venho falando para vocês, que não acontece toda hora, a última vez foi 800 anos atrás, vem para promover uma mudança real em todas as estruturas da nossa sociedade. Então... Márcia, desculpa, como a maioria de nós não estava no começo, a gente não está entendendo tanto o que você está falando. Nessa conjunção era o quê? Plutão, Marte, o que mais? Não, a gente conversou sobre essa conjunção lá no início dos encontros. Essa conjunção... então, mas a maioria de nós não tá. Aconteceu no dia 20 de março. Foi um encontro em Capricórnio de Plutão, que já está ali há muito tempo. Plutão é um cara muito poderoso, mas ele é um senhor mais lento. Ele demora para se movimentar. Por isso, as transformações dele, às vezes, a gente não percebe muito bem se a gente não botar reparo. De repente, elas acontecem. E a gente se dá conta, sabe? Tipo, uma coisa que estava lá embaixo, de repente, pulou. E você fala, mas isso? Vou ter que lidar com isso? É a artimanha de Plutão. Ali no arquétipo, ali no signo de Capricórnio, que justamente simboliza o cume da montanha, o meio do céu, para onde a gente está indo, o nosso norte, né, dentro de uma mandala, Capricórnio fica na casa 10. Então, se o Áries está aqui iniciando tudo, tem essa cruz, né, cardinal, no mapa que define bem. Aqui embaixo a gente tem o arquétipo do Câncer, que é a base de tudo, né, que são as emoções, é a água. A gente tem aqui, se aqui é o ascendente, o Áries, o descendente está do lado de cá, é o Libra. E aqui em cima, no meio do céu, a gente tem o arquétipo de Capricórnio. Aí, nesse lugar, que é o cume da nossa montanha, para onde a gente está indo... Por isso que eu trago tanto para vocês essa reflexão. O que vocês querem? Para onde cada um está indo? De onde você veio? Para onde você vai? Ali aconteceu uma grande conjunção, Gi, que foi de Plutão, Saturno, Júpiter e Marte. Sem contar o nó do sul, que estava ali também, e a Ceres, no momento da grande conjunção. Isso é um sacode da humanidade para a gente rever todas essas estruturas, as bases que Saturno fala. Plutão está ali para apoiar a gente a fazer as transformações, a concluir, né, a efetuar, entre aspas, a morte e o renascimento das estruturas que estão cansadas, para que elas possam ser renovadas e renascer. Júpiter estava ali para manter a nossa fé e para dar uma sacudida também, né, nos nossos dogmas, nas nossas crenças religiosas, filosóficas, e para manter a gente com fé, porque o abalo foi grande, né? E o nó do sul estava ali falando para a gente, isso é tudo que de onde a gente está vindo. A gente tem que soltar. Foi isso que significou a grande conjunção. E ela veio se desfazendo. O Saturno saiu daquele ponto e, né, começou a sua retrogradação. Primeiro ele foi ali estava em Capricórnio, foi para Aquário. E em Aquário ele começou a retrogradar. Eles não voltam, tá, gente? É só uma sensação que a gente aqui da Terra tem, observando eles. E aí depois, o Plutão começou a sua retrogradação, foi o primeiro, dia 25 de abril. Depois o Júpiter, o Saturno começou a sua retrogradação.
Depois o Júpiter, a sua retrogradação. Quer dizer, 3 desses grandes gigantes que estavam ali já estão retrógrados. Aí, no meio do caminho, a Vênus ficou retrógrada. Aí você pode me perguntar, mas cadê o Marte? Que estava lá, que você também falou, era 4. Era Plutão, Saturno, Júpiter e Marte. Marte funciona, ele é mais rápido, sabe? Ele funciona como o grande detonador dos processos. Marte só vai entrar em retrogradação no início de setembro. Ele representa nosso poder de ação, nossa coragem. É o que eu estava falando para Fê, nosso guerreiro. Né? Se o Mercúrio faz o corre para interagir com todo mundo e descobrir várias coisas novas, vários interesses novos, a Vênus entra em cena nesse momento para escolher. Dentre todas essas interações mercurianas, o que ela escolhe que tem valor para ela? O que ela quer manter? O que ela quer reter? E aí vem o Marte e corre atrás para satisfazer os desejos dessa Vênus. Só que todos esses arquétipos estão em nós. Somos nós que vamos fazer esse trabalho. Nós é que vamos fazer o corre de Mercúrio, fazer as escolhas de Vênus e depois ir lá conquistar os nossos interesses, o nosso Marte. Tudo isso está dentro de cada um de nós. Por isso é tão interessante a leitura da mandala astral, porque ali você tem indicações de onde está o seu guerreiro, em que área que ele está pronto para conquistar. O que a sua Vênus sugere de desejos que você mesma combinou para resolver. Entendeu? Como é que o Mercúrio gosta de trocar, no seu caso, no meu, no da Fernanda, no da Martinha? Entendeu? É como se fosse uma bússola. O nome mapa é bem aplicado, porque, né, é como se fosse uma bússola. De onde você vem, para onde você está indo, o que é importante. Ficou legal? Ótimo, estou aqui pensando onde estão esses meus planetas, em que caso. Deu para responder, Marcelinha? Sim. É isso, o papel de cada um deles. Deu para dar uma passada aqui para vocês também sobre o trabalho de revisão, né? Revisão de quê? Então, no caso de Plutão, do que precisa morrer, o que está velho, desgastado. Plutão não vai aí nessa área há 280 e poucos anos. Você entendeu? O nível de reestruturação. E esses, Plutão, Netuno, Saturno, o Júpiter, até o próprio Júpiter, eles são planetas, Urano, mais geracionais, sabe? Eles, especialmente o Júpiter e o Saturno, atingem também a nós individualmente. E todos eles atingem a nossa consciência. Mas quem atinge mais a gente no dia a dia são o que a gente chama de planetas pessoais, que é o Sol e a Lua, que a gente sabe que não são planetas, tá? Mas a gente, na astrologia, o Sol, a Lua, o Mercúrio, o Marte, a Vênus. Saturno e Plutão estão juntos fazendo a roda girar. Se vocês perceberem, eu gosto muito do simbolismo também, sabe? O símbolo do Saturno é uma cruz com uma meia-lua para baixo. E o símbolo do Júpiter é uma cruz com uma meia-lua para cima. Então, se você junta esses símbolos, eles criam um movimento. Tá me entendendo? Se você juntar, talvez você fale, nossa, mas parece a suástica. Isso não é legal. Mas esse cara aí, esse Hitler, ele era um iniciado, só que ele usou as forças, os conhecimentos dele do lado contrário. Entende? Então, ele usou os símbolos de uma maneira que, ao invés de criar, ele estava descriando. Mas ele tinha conhecimento, sabedoria. Por isso, ele conseguiu mobilizar tantas pessoas. Ele tinha muito conhecimento iniciático, entendeu? E essa questão do simbolismo dos planetas, para mim, é muito rico, porque, se vocês observarem, todos eles são simbolizados ou por um círculo, ou por uma meia-lua, ou por uma cruz. Em alguns casos, eles combinam todos esses símbolos para formar o símbolo do planeta. Então, eu queria explicar para vocês o que significa, o que simboliza cada um desses símbolos, né? O círculo é o lado mais espiritual. A meia-lua fala do lado mais da nossa alma. E a cruz é a nossa crucificação, é a matéria, é o mundo material, entende? Então, no caso que a gente está falando, Saturno e Júpiter, é uma cruz da crucificação com a meia-lua de Júpiter para cima,
né? O lado da nossa alma se elevando. E o Saturno para baixo, a mesma cruz para baixo, que é para gente materializar. Não tem positivo e negativo. Nesses nossos encontros, tanto não tem julgamento, quanto não tem o arquétipo do positivo e do negativo, a gente entende que é o que faz o todo, né? Sem o negativo, a gente não teria o positivo. Sem o positivo, não tem o negativo. Sem a luz, não tem a sombra. Sem a sombra, não tem a luz. Então, é balela esse negócio de que um é bonzinho e o outro é malzinho. Depende do nosso ponto de vista, depende do grau de consciência que a gente está, para a gente encarar os desafios e as recompensas que cada um deles traz para a gente. Estou falando isso porque tem gente que fala, Saturno é maléfico, Plutão, que horror. A gente já deve ter ouvido, né? Você é qual signo? Escorpião. Ih, Deus me livre. Amigo, sou seu amigo, né? Que as pessoas não têm uma compreensão. E Plutão é realmente muito poderoso. Ele é muito poderoso. Assim como o Sol, Júpiter e todos. Se a gente for falar de todos eles têm o seu grau de importância e de poder incrível. E lembra que eu falei que era qual dia dessa semana, hein? Era hoje, sexta-feira, que esse encontro de Plutão com o Sol era sobre definir qual era a área de atuação de cada um, qual é a área de poder de cada um, para que cada um possa trabalhar dentro da sua área de poder, sem ser interferido pelo outro e sem ser cobrado a atuar numa área que não é a sua área de poder. Então, Plutão fala sobre tudo isso. Deve ser. Como você disse, você disse, cada um sendo bom no que deve ser. Exatamente. E assumindo as responsabilidades. Né? Se eu sei que eu sou boa nisso, não é porque eu sou boa que eu vou parar, estacionar. Porque esse é o mal da humanidade, preguiçosa, procrastinadora. Já sei, sou boa, isso aqui não vou fazer. Não. Vamos manter a consciência, o coração, a condição de aprendizes. Que é isso que eu falei que é o meu mantra para vocês, é aprender para ensinar, aprender para ensinar. Se eu chegar no momento e falar, isso aí eu já sei tudo, não vou nem ouvir. Coaching, numa boa, cara. Eu já fiz tanta coisa, líder coach, é master coach, é coach de empresa, coach de presidente, coach de mulher, coach de... Numa boa. Eu não quero mais ouvir falar de coaching, mas isso me limita. Às vezes eu entro numa palestra de um amigo, de um conhecido, de um ex-professor, de um ex-mestre, para prestigiar, para dar uma força. E quando eu entro com a atitude que eu considero correta de aprendiz, cara, eu aprendo sempre. Coisas incríveis. Às vezes o cara vai dar uma palestra de líder coach, que eu falo, mano, isso aí eu tô estudando, tem 11 anos, não quero saber mais não. Isso aí não vou gastar meu tempo não. Mas quando eu me coloco com amorosidade, às vezes para dar uma força para um colega, e vou lá e falo, vou ver o que eu tenho esse jogo comigo, sabe? Tipo, eu falo para mim mesmo, eu vou ver lá o que o universo tem para me oferecer. Me coloco aberta. Vou ouvir aquela pessoa que foi meu coach, que eu indiquei as escolas de formação, que fez tantos processos comigo, que leu mapa astral comigo, que eu indiquei tanto. Eu vou lá ouvir aquela pessoa. Fala sério, que aprendeu comigo. Aí, quando eu me coloco na atitude de aprendiz e falo, eu vou. Ou quando eu vou por amor, para dar uma força. E na hora que começa, eu respiro e paro de querer julgar e paro de querer pensar onde é que está o erro daquela pessoa, eu aprendo muito. Tem sempre uma coisa a mais. Entende? Então, acho importante a gente ficar com isso, sabe? Nesse momento, especialmente, vamos nos manter com essa posição humilde de aprendizes. Por mais que a gente saiba, tem sempre algo que alguém vai trazer pra gente. De alunos do universo. Universo, como você pode me surpreender hoje?